Muito boa noite, está começando pela rede CNT o Jogo do Poder, um espaço aberto para a discussão política. Nós aqui da CNT acreditamos que o debate, o contraditório é sempre ponto de partida para o exercício de um dos direitos mais fundamentais, o de ser informado com absoluta correção e transparência. Esse é o objetivo do Jogo do Poder, que recebe hoje o secretário estadual de Habitação, Rafael Pisciani. Boa noite, secretário. Boa noite, Ricardo. Um prazer estar aqui no Jogo do Poder, ao seu lado, podendo falar para os nossos telespectadores já nessa nova função de secretário estadual de Habitação. Muito obrigado pelo convite. O prazer é meu recebê-lo. Conosco também o jornalista Gabriel Costa, do jornal O Dia. Boa noite, Gabriel. Boa noite, Ricardo. Boa noite, secretário. Boa noite. É um prazer recebê-lo. Secretário, o Rio de Janeiro atravessa um momento especial. Vários investimentos se aproximam. Nós temos a duplicação da Volkswagen em Resende, temos a instalação da Nissan também em Resende, temos a duplicação da Peugeot Citroën, temos o complexo petroquímico de Itaboraí. Enfim, o Rio, de maneira geral, vive um momento de efervescência econômica. Que tipo de consequência isso vai produzir na sua avaliação no campo habitacional? Quer dizer, que demanda esse crescimento produzirá na sua pasta, enfim, na questão habitacional do Estado? Olha, Ricardo, primeiro vale frisar que esse cenário positivo que o Rio de Janeiro vive, esse momento de grandes investimentos, de projetos que não saíam do papel há tanto tempo, se concretizando, se materializando, eles não são fruto do acaso, eles são um trabalho de grande parceria que o governador Sérgio Cabral iniciou com o presidente Lula e com todos os prefeitos de todos os municípios. Vale frisar isso. O Rio de Janeiro vive um momento de desenvolvimento em todos os seus setores, em todas as suas áreas, e na questão habitacional ele gera uma demanda, além daquela já existente. Eu costumo diferenciar a demanda ruim, que é fruto do passado, de falta de planejamento, de falta de política específica para a área habitacional, e a demanda atual, que é fruto de um desenvolvimento de grande velocidade. Nós temos que caminhar com ambos lado a lado. E o Rio de Janeiro vem avançando nesse sentido. Nós estamos... Existe uma política habitacional dirigida a esses polos que, pelo menos teoricamente, devem experimentar um crescimento muito grande? Aquela região do sul do estado com polo automotivo, a região do petróleo em Campos, o Rio de Janeiro também, enfim, todo o Grande Rio, a Baixada Fluminense. Ou seja, há um plano, quer dizer, por setor, dividido por todo o estado? Sim, hoje nós temos em fase final de materialização o Plano Estadual de Habitação com Interesse Social. É um plano que vai reger o Rio de Janeiro na questão habitacional até 2027, pelos próximos 15 anos a partir do ano que vem. E ele é planejado num diagnóstico, primeiro de como está o cenário e que leva em consideração esses grandes empreendimentos. A gente tem, por exemplo, a região do Comperj, talvez a região do estado que sofrerá o maior impacto na sua questão demográfica, que necessita de ações específicas para aquela região do estado. Então, nós temos sim em andamento, não depende só do governo estadual, nós temos o programa Minha Casa Minha Vida, que é o programa do governo federal, mas precisamos do planejamento dos municípios, na legalização dos serviços. Eu costumo dizer que habitar é muito mais do que dar um teto. Dar condições de vida para aquela pessoa, para aquela família. Então a gente precisa da infraestrutura nos serviços municipais, a gente precisa que o Estado se prepare para esse impacto demográfico, e o Rio de Janeiro eu acredito que está no caminho certo. Secretário, no âmbito do plano de habitação de interesse social, nos últimos dados, acho que o déficit habitacional do Rio de Janeiro estava em 470 mil, em torno disso. Sim. Queria saber se considerando esses polos, as novas expansões, como anda esse... A expectativa desse déficit habitacional deve crescer muito, esse déficit? Com certeza, mas aí nós não tratamos como déficit, é uma nova demanda, não é uma falta. O que nós temos em cerca de 400 mil habitações é da população que já reside no estado do Rio de Janeiro e reside ou em área de risco ou em área que não é possível o Estado legalizar aquela propriedade por não ser de interesse coletivo ou por estar numa área de proteção ambiental, por exemplo. Então é evidente que esse impacto ele se somará a esse déficit já existente. Mas com a movimentação de recursos, com o avanço da nossa economia, grande parte desse déficit estará englobado. As pessoas que hoje
não têm renda familiar que possibilitem ter uma moradia própria, a partir desses programas passarão a ter e estarão diretamente ligados a esse avanço da economia, porque estarão trabalhando, estarão envolvidas nesses polos de expansão. Secretário, fora essas novas demandas que vão surgir, o enfrentamento desse déficit de 450 mil habitações, como se vai se dar? Na realidade, quais são os projetos, quais são, quer dizer, os planos que a sua secretaria tem para o enfrentamento dessa questão, se não para resolvê-la, mas pelo menos para arrefecer, para reduzir de maneira substancial esse déficit habitacional do Estado? Olha, Ricardo, a gente teve no último governo o casamento com o programa Minha Casa Minha Vida, que já fez com que o Estado construísse mais de 150 mil novas habitações populares. Na fase 1 do Na fase 1. Nós já temos contratado, eu assinei junto com o governador Sérgio Cabral e com o ministro das Cidades, a intenção do Rio de Janeiro para Minha Casa Minha Vida 2, que tem uma meta até mais ambiciosa, são 2 milhões de novas unidades no país. E o Rio de Janeiro já sinaliza 190 mil. Quase 200 mil. O que faria avançar em muito. A gente sabe que esse problema da habitação popular não será solucionado do dia para a noite. Mas nós temos planejamento, temos investimentos em curso, temos dentro da Secretaria o programa de reforma dos conjuntos já existentes, que permite com que as famílias vivam com dignidade em conjuntos que foram construídos pelo governo há 30, 40 anos atrás, mas que não tinham nenhuma manutenção. E, além disso, a regulamentação fundiária, que é um grande avanço no Estado do Rio de Janeiro através do ITERJ, que é ligado também à Secretaria de Estado de Habitação, que permite com que o cidadão, tendo o seu documento, tendo o reconhecimento de posse e de propriedade daquele imóvel, possa fazer investimentos, possa obter crédito para esses investimentos específicos. Secretário, a primeira fase do programa Minha Casa Minha Vida, na realidade, se disse que havia pouco espaço, pouca verba dirigida à população de baixa renda. Na realidade, não contemplava esse extrato da população de maneira satisfatória. Quer dizer, nessa segunda fase do projeto, haverá um foco maior para esse segmento da população? Com certeza, Ricardo. A instrução que nós temos, tanto do governo federal como a prioridade do governador Sérgio Cabral aqui no Rio, é que nós direcionemos o nosso programa para as famílias de 0 a 3 salários mínimos de renda, ou seja, até R$ 1.600 aproximadamente de renda mensal. Por quê? Porque é exatamente a população que mais necessita, é a maior demanda que nós temos, e, por isso, precisamos destinar a maior parte do programa para essas famílias. Nós tivemos pouca contratação na Baixada Fluminense, tivemos pouca contratação na região metropolitana como um todo, o interior... Pois isso que é outra pergunta que eu ia fazer. Como complemento, a gestão anterior, inclusive, do seu irmão, Leonardo Pisciani, sinalizou que ia caminhar no Minha Casa Minha Vida para essas áreas, para a Baixada Fluminense e também para Niterói e São Gonçalo. Isso procede, continua? Procede, e eu sou um privilegiado, porque eu pude pegar a secretaria com talvez a etapa mais complexa que tem no que diz respeito ao desenvolvimento de um projeto habitacional, que é a identificação das áreas onde se construir. Nós temos pouquíssimas áreas hoje à disposição da construção de habitação de interesse social. Há uma supervalorização das áreas em todo o Estado, isso é natural. Há uma certa resistência das áreas de particulares que visam a especulação e que nós estamos resistindo, onde é de fato de interesse e a única opção que temos, a instrução do governador é que desaproprie, que a gente possa viabilizar aquela área para a construção de habitação de interesse social, até porque não adianta, nos valores em que a Caixa Econômica hoje disponibiliza para a construção da habitação, se a área for uma área supervalorizada, inviabiliza o projeto, nós não conseguimos gerar a casa num valor em que a população vá se beneficiar. Secretário, no próximo bloco, eu queria saber quais são os seus projetos para as áreas pacificadas. Por exemplo, a Rocinha. Nós temos lá um grande contingente de moradores que certamente precisam ter a regularização fundiária de suas casas, enfim, a regularização da situação em que vivem. Dentro de instantes, eu queria que o senhor respondesse sobre isso e explanasse também os projetos para as outras áreas, como o Complexo do Alemão, enfim, todas as áreas pacificadas, porque é de se supor que a pacificação leve a um processo de regularização global que inclui, obviamente, a habitação. Com certeza. O Jogo do Poder volta em 1 minuto, hoje entrevistando o secretário de Habitação, Rafael Pisciani.